Poucas coisas dão aquele frio na espinha como descobrir que uma criança mentiu. A primeira reação, quase sempre, é de susto, de frustração. A gente pensa, e agora? Mas e se esse comportamento for, na verdade, um pedido de ajuda disfarçado? Vamos mergulhar fundo nessa história para entender o que está por trás da mentira e como a nossa reação pode mudar completamente o jogo, construindo confiança em vez de mais medo. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase, que é uma verdadeira virada de chave. Pensa bem, raramente é sinal de mau caráter. Isso muda tudo, né? Desafia aquela nossa reação imediata e nos força a olhar com mais atenção. Se não é uma falha de caráter, então o que é que está acontecendo de verdade? É claro que assusta. O impulso é dar um sermão, colocar de castigo, mostrar que aquilo é errado. É super natural. Vem da nossa preocupação, do nosso susto. Mas a pergunta que fica é: essa reação resolve o problema na raiz? Ou será que, sem querer, a gente só ensina a criança a ter mais medo e a mentir melhor da próxima vez? E é aqui que a gente começa a mudar a nossa lente. Em vez de enxergar a mentira como um defeito, um problema moral, que tal se a gente passasse a ver como um sinal, um sintoma, sabe? Como uma febre, que está indicando que algo mais profundo precisa da nossa atenção. A grande sacada é essa: a mentira não é o problema final. Ela é a solução que a criança encontrou para um problema que, para ela, parece muito maior. E quase sempre, esse problema se chama medo. Medo da bronca, medo de decepcionar, medo de não dar conta de uma consequência. A mentira, nesse caso, vira uma espécie de escudo. Ok, se a mentira é um sinal de medo, que medos são esses? Vamos investigar um pouco mais a fundo, porque entender a motivação por trás é o primeiro passo para a gente poder, de fato, ajudar. Olha só essa lista. O medo de punição, claro, é o mais óbvio. Mas repara nos outros. Medo de decepcionar, de criar um conflito. Percebe como quase tudo tem a ver com insegurança? Muitas vezes, o medo de perder o carinho de alguém importante é muito, mas muito maior do que o medo de qualquer castigo. E tem mais um ponto super importante, que é da própria biologia. O cérebro de uma criança pequena ainda está em formação. A fronteira entre o que ela queria que tivesse acontecido, o que ela imaginou e o que de fato aconteceu é meio borrada. Então, às vezes, o que soa como mentira pra gente é, na verdade, a imaginação dela a 1000 por hora e não uma intenção de enganar. Com tudo isso em mente, o foco muda. Sai da criança e vem pro adulto. A forma como a gente reage à mentira é um momento decisivo. É a nossa escolha que vai ou ensinar a criança a ser honesta, ou, ironicamente, ensinar a ser uma mentirosa ainda melhor. E aqui fica muito claro esse contraste. Pensa nessa encruzilhada. De um lado, se contar a verdade resulta em grito, em raiva, em humilhação, a mensagem que a criança recebe é: falar a verdade é perigoso. O que ela vai fazer? Se esforçar para mentir de um jeito mais convincente. Agora, do outro lado, se a verdade é recebida com calma, a mensagem é: aqui é um lugar seguro para ser honesto. Tá, mas como a gente cria esse ambiente seguro na prática ali, no calor do momento? A chave é mudar a abordagem. Sair da postura de detetive que acusa para uma postura de alguém curioso, que quer entender. E essa mudança toda pode começar com uma única pergunta. Essa pergunta aqui, ela é poderosa. Ela desarma, porque ela não julga, ela não acusa, ela simplesmente abre uma porta. É um convite para a criança explicar o raciocínio dela, o medo por trás da mentira, e aí a gente consegue entender a causa do problema, em vez de só atacar o sintoma. E é com essa nova abordagem que a gente começa a construir um espaço onde a verdade não precisa ter medo de aparecer. Um lugar que a gente pode chamar de verdade segura, onde ser honesto é mais importante do que ser perfeito. O caminho para isso é mais simples do que parece. Primeiro, escutar para entender de verdade, não só para preparar a resposta. Segundo, e isso é fundamental, segurança não quer dizer que não vai ter consequência. Uma consequência justa, conversada, ensina responsabilidade. E terceiro, consistência. Cada vez que a verdade é recebida com segurança, a confiança fica mais forte. É um tijolinho por vez. E os ganhos disso lá na frente são gigantescos. A gente está formando adultos que não têm pavor de assumir os próprios erros. Pessoas que entendem que errar faz parte de aprender. E que sabem que o amor e a conexão são mais fortes do que qualquer falha. E com isso, a gente volta para nossa ideia principal. Se for para guardar uma coisa, que seja esta: a mentira não é o problema, é o sintoma. O nosso trabalho não é só punir o ato,
mas sim investigar o que esse sintoma está querendo nos dizer sobre o mundo interior da criança. Para fechar, fica aqui essa reflexão. Cada reação que a gente tem a uma mentira está ensinando alguma coisa. A grande questão é, o que estamos ensinando? A ter mais medo e a mentir melhor? Ou a ter confiança para falar a verdade, mesmo quando erra? A escolha de qual caminho seguir, no fim das contas, é nossa.